Olá, eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o entrevistado do Poder em Foco é Antônio Filosa. Ele é presidente da Fiat Chrysler para a América Latina, engenheiro formado pelo Instituto Politécnico de Milão e com formação em gestão na Fundação Dom Cabral. Antônio, muito obrigado por estar aqui conosco no Poder em Foco. E eu começo perguntando, a Fiat é líder no mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves também. O que isso significa em números para os nossos telespectadores entenderem e me diga se continua tudo igual agora com a pandemia? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. A FCA, Fiat Chrysler Automobiles, né, então a empresa que junta algumas marcas como Fiat e como Jeep aqui na América Latina, ela sim é líder desde o ano passado, juntando as duas marcas no Brasil, né, como volumes de venda de automóveis e comerciais leves, e dentro de automóveis, seja passeio, seja SUVs. E no último trimestre foi líder da América Latina toda, sempre juntando todas as marcas. Isso historicamente rappresentava um mercado total, quando falamos de Brasil, em torno a 2,7, 2,8 milhões de veículos, considerando o ano passado, em 2019. E considerando a América Latina toda, então juntando Argentina, juntando Colômbia, Chile, Peru, Uruguai, Paraguai e os demais países da América Latina, esse mercado chegava perto de 4,5, né? Agora, tudo isso claramente em 2020 foi impactato de uma forma severa pela crise do Covid-19. Então, estamos mantendo a posição de liderança, com um market share perto de 20% no Brasil, de 15% na América Latina, mas claramente com volumes muito menores. Para dar uma ideia a você, a todos que estão seguindo, o mercado de automóveis no Brasil esse ano vai cair em torno de 30-35%, alguém fala até 40%, e na América Latina toda a queda será parecida, já de 30-40%, dependendo do país. Tem uma sazonalidade no mercado de automóveis que vem a ser o final do ano. No final do ano as pessoas recebem o 13º salário, em geral as vendas são aquecidas. A expectativa do setor automotivo e da Fiat Chrysler em particular é de aumento no final do ano, recuperar um pouco do que se perdeu na pandemia e também o lançamento de novos modelos está mantido para esse ano? Sim, a sazonalidade no Brasil, ela é como você está descrevendo, então geralmente tem um primeiro trimestre um pouco mais fraco, né, pelo recesso de Natal, de final de ano e do Carnaval, e um último trimestre que coincide com o 13º mais aquecido. Esse ano a nossa visão é que no último trimestre no Brasil terá uma recuperação robusta dos volumes que se perderam no primeiro semestre, né? Seja no primeiro trimestre che no secondo trimestre o Covid-19 teve um impacto brutal na nossa indústria. Então, sim, estamos almejando, esperando um quarto trimestre em recuperação, assim como já agora o terceiro trimestre está demonstrando. Nos demais mercados da América Latina, que para o Brasil são mercados de exportação, a sazonalidade é bastante parecida, com uma única exceção, a Argentina, onde geralmente dezembro é um mês fraco. Mas em todos os mercados estamos almejando uma recuperação robusta exatamente na parte final do ano. Quando falamos de novos produtos, para o que se refere a nós da FCA, acabamos de lançar com a marca Fiat o novo Fiat Strada, que está indo muito bem, que está tendo uma demanda bastante interessante e claramente ele quer ajudar a trilhar-nos essa recuperação de vendas e de volumes que estava mencionando antes. Muito interessante que você tenha citado, Antônio, o Fiat, o Strada, que é um dos carros-chefes aí da montadora. É um utilitário menor, né? Já foi até apelidado de Baby Ram, que é aquela mais parruda, aquela caminhonete mais forte. Em que medida esse modelo, esse tipo de veículo teve
a sua aceitação, as suas vendas melhorada, inclusive por conta da construção civil estar um pouco aquecida neste momento? No, è un'ottima pergunta e também uma ótima referência que você está trazendo. O Fiat Strada, o novo Fiat Strada, ele tem duas almas, né? Un'alma que chamamos de work, ou seja, de suporte aos trabalhadores brasileiros, argentinos, chilenos, né? Porque pode carregar mercadorias, pode ser uma ferramenta de trabalho. E un'alma de play, né? De lazer, ou seja, possibilitar às famílias brasileiras, argentinas, de usar esse veículo para as férias deles ou para viajar no Brasil. Acho que estas duas almas no Brasil, que foram tanto conhecidas, né, pelos efeitos do Covid-19, nós brasileiros estamos com muita vontade de voltar na ativa, né? Então, temos alguns setores que estão indo muito bem. Você mencionou a construção civil, eu enfatizo o agronegócio e tudo que é pick-up. Então, Nova Strada, assim como Fiat Toro, assim como as Rams, eles são perfeitas ferramentas de trabalho, seja para a construção civil, seja para o agronegócios, e outros setores que começam agora a voltar na atividade, gradualmente, mas começam a voltar. Então, para isso, a demanda work do Strada está sendo forte. E depois tem as famílias brasileiras que, talvez um pouco cansadas de ficar confinadas, querem voltar a ter uma vida ativa, uma vida outdoor, né, lá na natureza, e para isso o Fiat Strada também pode ajudar elas. Então é um veículo que se associa a duas demandas que estão sendo um pouco reprimidas pela contingência do momento e que voltarão, na nossa visão, com força no futuro. É por isso que está indo muito bem no começo das vendas. E o mercado de carros de luxo, como é que ele se comportou nesse período da pandemia? Ferraris, Maserati, eles tiveram um impacto também muito negativo ou esse mercado dos muito ricos não foi afetado? Isso é interessante também o que aconteceu. Então, nós transitamos nesse mercado com os SUVs da marca Jeep, né? Os SUVs da marca Jeep. E também tenho notícias do que acontece com Maserati, que faz parte do grupo, mas aqui na América Latina é gerenciado por um importador, e Ferrari, que já saiu da FCA e faz parte da mesma família de acionistas, mas é outra empresa. O que eu tenho observado com os SUVs, com os SUVs da Jeep, é que a demanda tem caído claramente, mas de uma forma menos impactante rispetto a outros setores, né? Outros segmentos do mercado. Em relação a Maserati e Ferrari, a demanda ela é um pouco mais estável, porque claramente as capacidades de compra desses consumidores ela é pouco impactada pela pandemia, então estamos falando de uma demanda que continua sendo com os mesmos ritmos do ano passado, por exemplo. Para que o nosso telespectador tenha uma ideia, qual é o volume, eu sei que é muito pequeno, de unidades de carros dessa natureza, como Ferrari, Maserati, aqui no Brasil? Quantas unidades em geral se vendem e qual o preço médio desse tipo de automóvel? Bom, quando falamos especificamente de Maserati e de Ferrari, são poucas dezenas por ano, né? São pouquíssimas, né? Diria que juntas as duas marcas superam de pouco a 100, 120 unidades no ano. Agora, quando falamos de mercado premium, então, por exemplo, tiramos uma linha e falamos acima de 250 mil reais, então esse é um mercado que pode chegar em anos bons a 50 mil unidades por ano, né? Colocando todas as marcas e todos os modelos que podem ser transacionados acima de 250 mil reais, 300 mil reais. Em geral, o Brasil é tido como um país de hábitos relativamente conservadores quando se considera o conjunto da população para comprar automóveis. Por que se fala isso? Porque o brasileiro gosta só de um tipo de modelo, não há muita variedade nas cores. Por que isso acontece no Brasil? Olha, isso está mudando porque está mudando a oferta. Cada vez mais chegam novos players, novos atores ao mercado. Está mudando também a pluralidade da oferta em cada segmento. Por exemplo, o segmento de SUVs, não é, de SUVs.
de utilitários esportivos, como Jeep, né? Ele começou com Jeep 5 anos atrás e agora tem dezenas de modelos, contando com modelos da Volkswagen, da General Motors, da Jeep, da Fiat, que vai chegar o ano que vem, e de todas as demais marcas. Então, a, a pluralidade, a diversificação de ofertas, ela está acompanhando um desejo cada vez maior dos clientes brasileiros de ter carros iguais aos carros dos demais mercados. É isso que está acontecendo. A nossa tecnologia, seja dos produtos locais, seja claramente importada, é exatamente idêntica, com pequenas diferenças, sobretudo relacionadas a motores, né, pelo combustível, que é diferente no Brasil rispetto a outros países. A tecnologia é muito parecida, se não idêntica. Então, se isso foi algo do passado, eu acho que se está transformando agora e vai continuar transformando-se no futuro. Tem alguma coisa que o consumidor de automóveis brasileiro não gosta e que deve ser evitado pelas montadoras? Por exemplo, a gente olha na rua, tem muito automóvel prata, branco, não tem muita variedade de cores. Tem alguma cor que não pega, algum detalhe de algum modelo que não se deve fazer no Brasil? Bom, tem alguns ajustes técnicos que são fundamentais e que você, para vender no Brasil, você deve fazer, né? Primeiro, o marco regulatório e de homologações do Brasil é diferente de outros países, né? Então, é claro que você, para ser habilitado a comercializar produtos no Brasil, você deve respeitar ou melhorar as características do teu produto versus o marco regulatório. Feito isso, tem algumas características, sobretudo das ruas brasileiras, que ela implicam trabalhos adicionais para ajuste dos carros, né? Por exemplo, as ruas brasileiras têm algumas condições mais severas, então todo o sistema de suspensões e de amortização deve ser adequado para as condições destas ruas, né? E depois tem alguns desejos, expectativas que o consumidor brasileiro tem acima de demais. Por exemplo, o sistema de ar-condicionado. O consumidor brasileiro exige, corretamente, dadas o clima de uma parte do país, que o ar-condicionado esfrie mais rapidamente, de uma forma mais homogênea e com temperaturas rapidamente menores. E para isso precisa de um trabalho engenheirístico, né, de federalização, chamamos assim, para adequar a oferta à demanda, né? O consumidor brasileiro também é um dos mais conectados do mundo, é o segundo mais conectado do mundo. É por isso que a nova rota de desenvolvimento que todas as casas estão tendo são relacionadas a infotainment, né? A toda a possibilidade de colocar um smartphone dentro do teu carro, né? Então, tudo isso está acontecendo e é uma oferta que se adequa à demanda, claramente. Onde que a Fiat sofreu o maior impacto durante essa pandemia? Eu fiquei pensando, foi no Brasil ou foi, por exemplo, na própria Itália? Tem essa estatística já conhecida? Sim, sim, claro. Nós, como FCA, somos uma empresa global, né? Então, somos uma empresa que constrói e vende carros e serviços de mobilidade na Ásia Pacífica, na Europa, né? Na Itália muito forte, como você lembrou, nos Estados Unidos, né? Jeep, Ram e as demais marcas que temos, e claramente na América Latina e o Brasil sendo o mercado principal. E essa crise ela chegou da Ásia, impactando depois regiões em tempisticas diferentes, né? Nesse momento, a região mais impactada é a nossa região, infelizmente, é latino-americana. Então, se a gente considerar o último trimestre, a queda de mercado que nós tivemos como mercado total foi 66%. Isso é quase o dobro do que aconteceu no Norte América, do que aconteceu na Europa, e é muito maior que na Ásia, onde alguns mercados como a China já estão retomando. Então, nesse momento, a queda de volumes é muito concentrada na América Latina, né? E claramente tem uma queda importante na Europa e uma queda importante no Norte América. Já a Ásia, ela saiu basicamente da crise. Teve algum momento em que a produção foi interrompida 100% aqui no Brasil e quando foi isso? Isso foi um dia muito triste da nossa história. Foi em março, foi o dia 23 de março. E a produção ela continuou interrompida por 50 dias.
Então, nós somente 50 dias voltamos, 50 dias depois voltamos, e isso foi em todas as fábricas, seja nas fábricas da Fiat e da Jeep aqui no Brasil, mas também na fábrica Fiat que temos na Argentina, também na fábrica Jeep que temos no Venezuela, embora esta seja bem menor, e em todas as demais fábricas que nós temos de sistemas e componentes automotivos. Então ficamos 50 dias parados, a partir de um dia que nunca vamos a esquecer, que é o 23 de março. E agora a produção retomou por completo, eu digo, todos os funcionários, os trabalhadores já estão de volta. E quais medidas foram adotadas para higienização e segurança em termos de saúde para os funcionários em fábricas como as da Fiat Chrysler? Oh, muito bom. Sim, a produção voltou em todas as fábricas. Todas as equipes de produção elas voltaram, mas não voltou 100%. Então nós estamos modulando os turnos de produção e também a velocidade da linha de produção para que ela seja adequada à oferta, à demanda de carros, né? Então estamos a um regime de produção menor respeito ao ano passado. E o que fizemos para garantir a segurança, né? Isso tem sido o trabalho dos 50 dias que ficamos parados, porque a coisa mais importante que planejamos nesses 50 dias foi quais dispositivos e quais processos de excelência pela segurança dos nossos 26 mil colaboradores deveriam ser implementados e testados nas fábricas antes da volta das nossas pessoas, das nossas equipes, né? Então, por exemplo, nós desenvolvemos um aplicativo que monitora, através de perguntas e respostas, o estado de saúde e os contatos que nossos 26 mil colaboradores têm. Nós monitoramos as respostas todo dia nesse aplicativo e para alguns colaboradores pedimos de ficar em casa. O transporte coletivo, que transporta as pessoas da residência deles para a fábrica, foi duplicado. Nós duplicamos as frotas de ônibus. Dessa forma, nós conseguimos manter o distanciamento social em cada ônibus. Em cada ônibus tem um dispensador de gel para as mãos e tem uma mascarinha por cada uma das pessoas que ocupará o ônibus. E além disso, tem um novo profissional que se chama Capital da Saúde, que durante todo o trajeto do ônibus informa aos nossos colegas quais são os novos processos e os novos comportamentos que eles devem ter na fábrica. Nas catracas existe um distanciamento social demarcado e por cada colaborador, e são 26 mil que entras, nós aferimos a temperatura, seja com termômetro, seja com câmaras termográficas. Em caso de temperaturas acima de 36,8 graus, esse colaborador é retestado e se tem febre, ele será acompanhado com equipe médica na residência deles e ele receberá todas as instruções. Na linha de montagem existe distanciamento social de 1,5 metro e em todos os workstations, em todos os postos de trabalho, onde não é possível estar a 1,5 metro porque eu estou na tua frente, por exemplo, e o carro no meio, existe uma divisão transparente de plástico para evitar contaminação salivar. 100% dos nossos operários e dos nossos colegas, eles são obrigados a usar máscaras cirúrgicas que nós mesmos produzimos, porque adquirimos uma linha de produção de máscaras cirúrgicas que temos na nossa fábrica. Nós fazemos 1,5 milhões de máscaras cirúrgicas por mês, 1 milhão para uso interno e meio milhão doamos todo mês ao estado de São Paulo. E assim por diante, temos distanciamento social nos banheiros, temos dispositivos de aferição de temperatura e de gestão das áreas comuns. Então, temos um monte de dispositivos e processos novos que temos implementados nas nossas fábricas para garantir a segurança dos nossos operários. A vida do nosso colega, ele é monitorado da hora que ele acorda e pega o transporte coletivo até a hora que volta para casa. E ele, durante todo o período na fábrica, recebe um monte de informações e instruções também para manter alguns comportamentos no ambiente doméstico dele. Então, estamos trabalhando dessa forma.
Antônio, são muitas medidas, é um protocolo imenso e ele tem custos. Eu me pergunto, por exemplo, quantos ônibus de transporte que a empresa tinha para levar e trazer os funcionários para casa? Dobrou o número, são 26 mil funcionários. Qual é o número desses ônibus? E eu gostaria de saber se tem uma estimativa do custo que a empresa teve para adotar todos esses procedimentos, porque teve que comprar equipamentos, teve que adaptar o local de trabalho. Tem esse número já conhecido? Sì, è un numero conhecido, è un número que estamos monitorando claramente dia a dia, né? Em si o número não é importante porque nada tem mais valor que garantir a segurança das nossas pessoas. E até agora posso garantir pessoalmente que ela está sendo tratada como prioridade máxima. Por exemplo, antes de voltar nas fábricas, eu mesmo, com a minha equipe de expertos, simulei cada um destes momentos que te falei. Eu tomei o ônibus, escutei o capitão de segurança e de saúde me falar o que fazer. Claramente estou sempre com a mascarinha, sempre higienizando as mãos. Foi na linha de montagem. Tudo isso comporta claramente custos. Os custos relacionados à segurança das nossas pessoas triplicam que o Covid-19 existe. As frotas de ônibus superaram 1.000 unidades, né? Estou falando de América Latina toda, e eram menos de 500. E isso claramente carrega mais custos para nós, que, repito, triplicaram. Mas isso não é importante. O importante é que, de um lado, conseguimos voltar à produção e atender o mercado, porque precisamos de faturamento, precisamos de volumes de venda para construir o nosso futuro como empresa, mas paralelamente, e mais importante ainda, precisamos fazer isso preservando cada um dos nossos 26 mil colegas. E eu sou um dos 26 mil, porque eu também estou vindo para as fábricas, agora estou no meu escritório, por exemplo, trabalhando junto com eles, né? Agora eu insisto, tem uma cifra conhecida, o valor investido para todos esses procedimentos serem adotados? Tem um investimento e tem um custo, né? Então, o investimento de algumas dezenas de milhões de reais, não quero falar o número em si, mas algumas dezenas de milhões de reais, e o custo da nossa segurança triplicou. Quando o Covid-19 será resolvido, nós voltaremos claramente a um custo normal, mas o investimento que já foi feito, ele ficará, então ficará à disposição para, espero nunca mais, próximas emergências. Na sua avaliação, no momento em que houver uma vacina, no momento em que, enfim, as coisas comecem a retomar uma certa normalidade, muitos desses protocolos de higiene serão mantidos ou vai voltar tudo a ser como era? É uma pergunta muito interessante, para a qual precisaria ter um pouco mais de informações sobre o futuro respeito às que tenho, mas te posso garantir que, primeiro, nós aprendemos muito, e isso vai ficar. Então, é um período atípico, é um período difícil, é um período duro, mas junto com esse período está chegando muito know-how, né? Muito aprendizagem, que seguramente vamos a manter no futuro claramente. Na minha visão, muitos dos protocolos de segurança ficarão, porque a vacina chegará, mas terá um impacto emocional, talvez uma insegurança de fundo, não cientificamente provada, mas humanamente existente, digamos assim, e será bom para as pessoas ter o conforto de ver uma empresa preocupada para eles. Acho que muita coisa ficará, embora a vacina, acredito, resolverá definitivamente todos os problemas, e o que ficará é a aprendizagem e as competências que desenvolvemos ao longo desse triste período. Além da interrupção por 50 dias, eu imagino redução de salários, foi necessário demitir pessoal ou foi preservada a força de trabalho? E se foram demitidos, quantos foram? Ótimo, ótima pergunta. Primeiro, quero te dar uma ideia de quanto é importante para nós cada trabalhador, né? Na nossa indústria, não estou falando de FCA, mas estou falando de todos os competidores. Nós demoramos mais ou menos 6 meses para recrutar e formar na própria profissão o nosso profissional.
Então, é 6 meses de investimento, competências e custos que perdemos toda vez que decidimos demitir o nosso colega. Então, além do laço emocional, né, que existe um custo em cada demissão muito maior do que somente o processo de demissão. Então, é sempre o último recurso. Agora, nós não demitimos ninguém e vamos manter o quadro até o final do ano, em todas as fábricas. E por que não demitimos ninguém? E aqui estão os meus sinceros parabéns para quanto proativo foi o governo na identificação e na aprovação da MP, da medida provisória 936. A medida provisória 936 permitiu flexibilizar o custo de trabalho e manter as equipes. Então, é fazer zero demissões. E esse num ambiente tão complexo e num período tão severo economicamente como esse, é notável como resultado. Então, nós pegamos a 936, a MP 936, negociamos com os sindicatos, que eles também se demonstraram absolutamente colaborativos, se entenderam a gravidade do tema. Então, nós flexibilizamos o custo do trabalho e, em troca disso, mantemos 100% do trabalho. Isso vai ser até o final do ano. É claro que se não se resolve até lá, isso vai ser um desafio. Mas se resolvendo, ótimo. Foi muito interessante a sua menção à medida provisória que permitiu a redução de jornada de trabalho e de salários para manter empregos. Como a Fiat é uma empresa global, como você avalia comparativamente a medida adotada pelo Brasil para manter os empregos e a de outros países nos quais atua a Fiat? Teve medidas semelhantes, melhores ou piores em outros países? Teve medidas semelhantes, sem dúvida, não melhores, porque o resultado final foi muito parecido. E teve outros países que não adotaram medidas onde o impacto no desemprego foi pior, né? Mas posso falar que a MP 936 ela é entre as melhores medidas que conheço globalmente nesse período de manutenção do trabalho e flexibilização do custo do trabalho. Ela foi rápida, foi muito rápida, chegou à indústria de uma forma clara, como conteúdos e como protocolos, digamos, de atuação, e a maioria das empresas, pelo menos a FCA fez isso, assim como os que eu conheço, adotaram ela. Então, quando comparamos esta medida com as medidas dos demais países, ela está no nível das melhores medidas atuadas em outros países também. Tem algum país, o senhor falou que não adotou medidas e que o impacto foi maior, quais foram eles? Veja bem, nos países principais, onde os mercados principais eles estão localizados, teve medidas parecidas. Agora, tem países menores, talvez de alguns países de menor relevância mercadológica, dos continentes asiáticos e africanos, onde não tenho notícia destas medidas, né? Mas nós não temos lá fábricas. Fora da China, por exemplo, na Ásia, temos fábricas somente na Índia. Então, no nosso caso, não teve um impacto em termos de demissões de massas. Não tenho notícias completas sobre todo o mundo, claramente, mas aonde temos fábrica, nós conseguimos alavancar boas medidas. Na América Latina, Brasil, Argentina, México, como é que o senhor compararia a reação das medidas do governo entre esses países que são grandes? Nós temos fábricas na América Latina. No nosso caso, o México está fora, está na gestão do Norte América, né? Então, tudo que é abaixo de México, digamos, é debaixo da minha responsabilidade. Depois, o meu colega do Norte América gerencia Canadá, Estados Unidos e México. Falando dos dois principais países onde temos duas fábricas, três fábricas importantes, Brasil e Argentina, nós lá fizemos zero demissões. E nós queremos manter as zero demissões até o final do ano. E repito, isso foi porque o Brasil adotou a 936, que é fundamental, e na Argentina existe um regime se chama suspensões, que é também negociado com os sindicatos e que também ajudou nessa preservação. Então, conseguimos manter o emprego nos dois países e, repito, o Brasil não tinha um regime assim e a 936 ajudou
demais nesse sentido. A Fiat Chrysler anunciou há algum tempo que investiria aproximadamente 16 bilhões de reais no período de 2018 até 2024. Esse volume de investimentos está mantido? É isso mesmo, sim. Nós vamos manter o nosso plano de investimento que começou em 2018 e o primeiro resultado foi o lançamento do novo Fiat Strada, por exemplo, o primeiro produto desse plano, que ele iria até 2024 com 16 bilhões de reais investidos junto com os nossos fornecedores. A única diferença desse plano é que, conceptualmente, todos os produtos novos e os serviços novos estão mantidos. Os 16 bilhões continuam sendo o orçamento nosso e dos nossos fornecedores e nós tivemos que postergar de um ano. Então, o que era previsto finalizar em 2024, finalizará em 2025. A razão dessa postergação é que nós tivemos 6 meses de atraso, porque primeiro os nossos fornecedores na China pararam, depois os nossos fornecedores na Europa pararam, e por fim nossas fábricas e nossos fornecedores pararam em sequência aqui, e com tudo isso perdemos 6 meses. E depois atrasamos de 6 meses para proteger a nossa caixa, porque tivemos alguns meses de faturamento quase zero, então tivemos um problema a gerenciar de caixa que agora superamos. Tudo isso, então, generou um mês de postergação do plano. O plano, todos os meses, eu integro o board global da empresa, ele é debatido com os nossos acionistas. E eles aprovaram para a América Latina, reaprovaram o plano todo por duas razões. Primeiro, porque como empresa temos otimismo relacionado ao Brasil. Nós entendemos que o Brasil, depois dessa crise, ele vai se erguer e vai continuar crescendo, assim como Morese, nos próximos 5 ou 6 anos. E segundo, tem um laço até emocional dos nossos acionistas. A família principal acionista da FCA, ela morou no Brasil, adora o Brasil, fala português muito melhor que eu, e toda vez que pode volta para o Brasil. Nós na FCA acreditamos no país e vamos manter o investimento do jeito que foi pensado. Tem notícias já divulgadas que a Fiat e a Peugeot negociam uma grande fusão, seria o quarto maior grupo automobilístico do mundo, uma vez consolidada essa junção. Em que pé está essa negociação e qual será o impacto para a operação no Brasil? Sì, no ano passado a FCA e a PCA assinaram um MOU, não é? Um contrato de merge, de fusão, e essa fusão está seguindo um cronograma que nos permitirá, na primeira metade do ano que vem, em 2021, virar uma única empresa, não é? Esse será o último ano, por exemplo, do nome FCA, porque no ano que vem, após oficialização da fusão, ambas empresas mudarão em um único nome que é Stellantis. Esse nome já existe e foi já divulgado publicamente. Então nós chamaremos junto Stellantis, né? Claramente manteremos todas as marcas. Então Peugeot seguirá Peugeot, Citroën seguirá Citroën, Fiat, Jeep, Ram ficará assim como são, mas a corporação, em lugar de FCA ou PCA, chamará Stellantis. Em todas as regiões isso terá mudanças importantes, né? Claramente estamos falando de possibilidades de desenvolver em conjunto, através de sinergias, tecnologias novas, rotas de inovação, modelos novos, plataformas novas, construir fábricas juntos. Então, tudo isso será muito positivo pelas duas empresas e pela nova empresa que nascerá, e também pelos mercados onde as duas empresas estão instaladas. Então, temos muito otimismo, os cronogramas estão seguindo absolutamente na risco no programa inicial, e no ano que vem estaremos juntos. No Brasil, especificamente, haverá alguma mudança, alguma prioridade para alguma das marcas? Alguma marca pode ser suprimida ou isso ainda não está decidido? Está decidido que não terá fechamento de fábricas, né? Está decidido também que não terá supressão de marcas, né? De verdade, as marcas são a principal fortaleza de todas as nossas duas corporações, nossas empresas. O que terá juntar pessoas e desenvolver juntos novos produtos, novas tecnologias e caminhos de inovação.
Nós manteremos claramente as redes de concessionárias separadas e todas do jeito que estão, claramente. Nós manteremos as fábricas produzindo os produtos de agora, mas junto colocaremos nessas fábricas produtos novos que verão, né? Os nossos já estão no plano de investimento que falamos antes, né? E os produtos novos da PCA, alguns já estão sendo realizados, estão no plano de investimentos deles. Juntaremos recursos humanos e recursos financeiros para multiplicar a nossa oferta. Numa resposta anterior, quando o senhor falava dos protocolos aí para a pandemia, eu tinha anotado aqui, vou voltar ao tema. O senhor falou que a Fiat tem feito uma doação mensal de máscaras para o governo do estado de São Paulo, se eu não me engano, 1 milhão de unidades. Várias empresas estão fazendo ações sociais nesse momento. Em que medida isso ajuda a melhorar a marca, ajuda a melhorar a percepção que as pessoas têm das empresas, ou o efeito é pequeno? Veja bem, quando falei que nós ficamos 50 dias parados, né, a maioria desse tempo foi dedicado a criar um ambiente seguro para a volta dos nossos trabalhadores. Mas junto a isso, nós trabalhamos em outro pilar, que é o que podemos fazer pela sociedade, sobretudo nos territórios onde nós temos presença importante, né? No final, somos uma razão social, então a sociedade em si é o nosso stakeholder fundamental. Isso não foi pensado porque teria um ganho econômico ou financeiro, mas simplesmente como genuína contribuição que sentimos a necessidade de oferecer à sociedade. E fizemos muita coisa. Por exemplo, temos uma fábrica em Minas Gerais, na cidade de Betim. Em Betim, implementamos, junto com a prefeitura de Betim, um hospital de campanha para 200 leitos para os pacientes de Covid-19. Temos outra fábrica, o polo automotivo Jeep, em Pernambuco, na cidade de Goiânia. Nessa cidade também fizemos nossa campanha para 100 leitos e toda a infraestrutura para a Covid-19. A mesma coisa na Argentina, na cidade de Córdoba. Fizemos outro hospital de campanha para 200 leitos para a mesma finalidade. Doamos máscaras, como você falou, para o estado de São Paulo. Nós formamos 18 profissionais para dar manutenção a respiradores. Já demos manutenção para mais de 150 respiradores que voltaram em perfeito funcionamento para os hospitais. Nós compramos tecnologias de ponta e uma linha de máscara para fazer também as doações. Nós trabalhamos junto com os fabricantes de respiração para aumentar a produtividade deles. Então, fizemos várias coisas. Se isso tem reflexo nas vendas, sinceramente não sei. É difícil de medir. Mas acredito que tem um reflexo na reputação de longo prazo das empresas. Não é essa a finalidade para o que se fez, a finalidade foi puramente humanitária, mas acho que existe um impacto positivo na reputation, então na reputação nossa na sociedade brasileira. O Brasil teve, a partir da década de 50 do século passado, muitos programas de incentivo à indústria automobilística. Recentemente teve o Inovar Alto, Rota 2030, que mirava o ano 2030. Como o senhor avalia esses programas de incentivo hoje? E me diga se considera que eles são suficientes ou não para manter a robustez da indústria automobilística no Brasil. Ok. Os programas que você mencionou, Inovar Auto, que é a fase 1, e Rota 2030, que é a fase 2, são dois programas de eficiência energética. Ou seja, eles basicamente definem target, objetivos de eficiência energética, ou seja, basicamente de geração de CO2, poluição para o mundo automotivo. E se você passa do limite, você deve pagar uma multa. Se você está no limite, está perfeito, pode vender. E se você performa muito melhor, então você recebe um incentivo. E esse incentivo ele é mirado para as empresas desenvolver ainda mais tecnologias para melhorar ainda mais a própria eficiência energética. Estes programas fazem parte do marco regulatório da indústria automobilística no Brasil, assim como tem outros programas que fazem parte dos marcos regulatórios das indústrias automobilísticas, por exemplo, na Itália, na França, na China, nos Estados Unidos, etc, etc. Então é algo comum na indústria ter
marcos regulatórios, é correto que seja assim. E no caso do Brasil, se escolheu fazer rigorosos objetivos, e no caso que esses objetivos fossem muito melhorados, então você receberia incentivos pela pesquisa e o desenvolvimento futuro. Eu avalio o Rota 2030 um programa espetacular, para algumas razões. Primeiro, porque claramente, positivamente força, incentiva as empresas a poluir menos. E isso é um bem de todos. Segundo, porque Rota 2030 ele abre uma série de oportunidades para chegar nesses objetivos para diferentes formas de motopropulsão. Vou ser um pouco mais claro. Tem a possibilidade de implementar no Brasil tecnologias de motopropulsão elétrica, carros elétricos, carros híbridos e também etanol. Então, a riqueza do Rota 2030 ele gera um ambiente melhor, mas também oportunidade de desenvolvimento de novas tecnologias, contando também a tecnologia de etanol, que é uma riqueza tipicamente brasileira. Então, é um programa equilibrado, muito bem estruturado e que eu acho que vai trilhar positivamente o futuro da indústria até o ano 2030. Antônio, quando o mercado consumidor brasileiro terá efetivamente acesso a automóveis movidos apenas a eletricidade, com baterias? Isso acontecerá cada vez mais nos próximos anos. Nós, por exemplo, tínhamos no nosso plano de investimento o programa de já importar esse ano 3 modelos elétricos ou híbridos, um da marca Fiat, o Fiat 500 elétrico, e 2 da marca Jeep, o Jeep Renegade e o Jeep Compass híbridos, e isso passou para a primeira metade do ano que vem. Então, faz parte daquelas postergações necessárias pelas dificuldades do Covid-19. A oferta de carros elétricos e híbridos nesse momento é pequena do mercado, ela vai a continuar crescendo ano a ano nos próximos anos. Mas junto com essas tecnologias que representam o futuro, existe outra tecnologia que a Rota 2030 permite, que é desenvolver motores de alta eficiência para o etanol. O etanol é uma riqueza brasileira única, né? O Brasil é o país que mais produz etanol e que produz etanol de melhor qualidade no mundo, no sentido que o etanol ele tem características, por vir da cana-de-açúcar, no Brasil, melhores pela combustão nos motores, que o mesmo produto, por exemplo, que vem do milho nos Estados Unidos. O etanol tem a riqueza de ter uma distribuição já feita, não? Em cada posto de gasolina você tem a alternativa do etanol. E tem laboratórios de pesquisas, faculdades e atores industriais atrás de primeiríssimo nível. Então, quem produz etanol no Brasil tem tecnologias de ponta respeito a quem produz etanol em outros lugares do mundo. E o etanol, na equação da poluição, ele é quase tão eficaz e eficiente como o motor elétrico, porque no ciclo total do plantio de cana-de-açúcar até a combustão no motor elétrico, durante o plantio o etanol resta CO2, né? Através da fotossíntese clorofilana. A cana-de-açúcar faz isso. E depois devolve o CO2 para o ambiente. Então, no total, do plantio até o uso da combustão do carro, ele é neutro. Então, tem características ambientais muito positivas, características industriais únicas no Brasil, porque é onde a excelência do etanol mundialmente existe, e tem uma rota de desenvolvimento não somente pela indústria, mas também para quem produz, para quem distribui e para quem pesquisa sobre isso. Então, a grande riqueza da Rota 2030, além de permitir elétrico e híbrido, permite essa rota, que será somente brasileira para o futuro e será perfeita para o Brasil, sem dúvida. No caso de carros elétricos, a importação virá no ano que vem, no caso da Fiat Chrysler, e há uma expectativa de também produzi-los no Brasil ou, por enquanto, isso não está no radar da empresa? Nós vamos começar a importar a partir do ano que vem 3 modelos, como falei, e isso não é somente importação, precisa um trabalho de engenharia para ajuste, por exemplo, para o combustível, para o que se refere a motores híbridos, que temos que fazer. Entendi. Com isso iremos testando o mercado, e quando o mercado estará pronto, nós iremos a implementar essas tecnologias também na produção local.
Política econômica. O governo do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Economia Paulo Guedes, estão tratando neste momento com o Congresso da reforma tributária. Uma das propostas colocadas à mesa é a criação, unificação, simplificação de impostos. Mas o governo, o ministro Paulo Guedes, defende a criação do que ele chama de microimposto digital sobre transações eletrônicas, para, em troca, reduzir os encargos nas folhas de salários. O senhor considera essa uma boa ideia? Veja bem, o governo lutou muito até agora para colocar de novo a economia em andamento, né? E acho que deve fazer ainda muito nos próximos meses. Como falei, as virtudes do primeiro ato do governo, MP 936, têm sido inestimáveis pela indústria. A ação tem sido proativa, rápida e está dando resultados, porque, por exemplo, o FCA não demitiu ninguém até agora. Falando de reforma tributária, eu não conheço ainda o desenho definitivo, também porque ele deve transitar corretamente no Congresso. Mas o que posso falar é uma coisa que acho que é muito importante. A reforma tributária ela tem o objetivo correto de devolver aos setores produtivos a competitividade perdida até agora, né? O nosso setor produtivo, por exemplo, automobilístico no Brasil, tem uma competitividade muito menor que o mesmo setor no México, que o mesmo setor na Ásia, que o mesmo setor na Europa. Isso não é por tecnologia, porque as nossas fábricas e as fábricas dos nossos fornecedores são igualmente automatizadas e tecnologicamente avançadas aqui, respeito a todas as demais que conhecemos no mundo, né? Por exemplo, a nossa fábrica de Goiânia, em Pernambuco, Polo Automotivo Jeep, é a fábrica reconhecida como a mais tecnologicamente avançada da FCA no mundo inteiro. As duas ofensoras da competitividade são carga tributária e infraestrutura logística. Estas são as duas condições que o Brasil tem pior respeito aos demais países e que estão tirando competitividade à indústria. O que o governo está fazendo corretamente, numa agenda econômica que me parece muito boa, e que está tentando realizar. Está gradualmente abrindo o Brasil aos mercados globais e, em paralelo, trabalhando, e com maior rapidez, na competitividade da indústria. É isto que a reforma tributária deveria ter, e me parece que tem, como objetivo principal. Devolver competitividade para os setores produtivos. Agora, como isso vai ser feito? Esse é o trabalho, o desenho definitivo que será definido e depois negociado com o Congresso. É claro que precisa criar coberturas financeiras para tudo isso. E, sinceramente, não conheço nos detalhes, nem quero opinar não conhecendo os detalhes. Iremos ver qual é a discussão e qual é o output final dessa discussão depois do Congresso. A agenda em si me parece positiva, me parece correta, me parece uma visão correta do futuro, trilhada corretamente para frente. O debate é importante para chegar no resultado melhor de todos possível. Antônio Filosa, presidente da Fiat Chrysler, muito obrigado por estar aqui conosco no Poder em Foco. E eu agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui neste momento, nesta entrevista. O Poder em Foco é uma parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360 e estará aqui novamente no próximo domingo, sempre entrevistando personalidades relevantes e importantes do mundo do poder em geral. Eu espero todos vocês aqui domingo que vem e desejo uma boa semana a todos.